É, hora do Mon. A maior bruxa do continente reencarna como a Santa da Profecia. A bruxa com um poder mágico ilimitado é derrotada pelo Papa da Igreja, mas as 7 calamidades juram encontrá-la de novo quando ela reencarnar, para que eles finalmente possam destruir o mundo. Mas ela reencarna como a Santa da Igreja, a criança da profecia que o Papa fez antes de morrer. Agora, ela precisa enfrentar as 7 calamidades, seus antigos subordinados, para poder sobreviver. Eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Bebê Santa Quer Destruir o Mundo, e espero que aproveitem. A história começa com as 7 calamidades de Lunafelt, os inimigos de todo o continente. Essas calamidades são Lucifera, a grande bruxa e a maior calamidade, junto dos 6 subordinados que a seguem. Lucifera é uma bruxa com poder de fogo mágico ilimitado como a lava, e uma reputação de ser tão mortal quanto o gelo. Desde que era uma pequena criança ela foi cruel, e quando tinha 15 anos, ela incendiou completamente o reino que tinha lhe oferecido um santuário sem sentir nenhuma culpa. Ela formou toda a sua organização com a intenção de fazer as pessoas tremerem de medo na sua presença. Mas quando toda a esperança parecia perdida, depois de Lucifera e as outras calamidades quase terem eliminado a humanidade, um herói surgiu, o Papa de Santa Espéria. E do mesmo jeito que a luz emanava dele, ele se tornou a luz da humanidade. Então, a guerra de 5 anos entre o Papa e as calamidades terminou quando a grande bruxa morreu. E assim a paz finalmente foi sentida, durando quase 50 anos. No presente, todos na catedral se reúnem ao redor do leito do Papa, o grande herói do continente, enquanto ele revela sua última profecia, de que um santo sagrado aparecerá no corpo de uma criança justo antes de dar seu último suspiro. Os sacerdotes se reúnem do lado de fora para discutir a morte do herói, mas resolvem adiar o anúncio da morte até que eles encontrem a criança profetizada, temendo que as calamidades de Lunafelt possam bater a porta e tenham que guerrear novamente. Do outro lado, o arcebispo Bahamon permanece ao ar livre durante um forte temporal. Ele parece preocupado com o que está por vir, quando de repente ele ouve o choro de um bebê. Ele corre, seguindo o som da criança chorando, e lá ele descobre uma luz brilhando do lado de uma fonte. Ele começa a chorar, emocionado enquanto um milagre ocorre na frente dele, a criança profetizada chegou. Ele se ajoelha enquanto segura seu vislumbre de esperança, a Santa. Mas fica claro que esse bebê não é o que parece, já que ela dá um bom chute no rosto de Bahamon. Apenas a encarnação da deusa pode ser considerada uma santa, uma posição mais alta que a do Papa, e com autoridade para governar o continente. E quem poderia esquecer Lucifera, a grande bruxa que buscou a destruição do mundo? É ela quem reencarnou na santa profetizada, de uma vilã temida a uma santa. As pessoas na catedral não podem deixar de se sentir aliviadas que a profecia se tornou realidade, ficando claro pelos olhos roxos do bebê, algo que apenas o mensageiro dos deuses possui, e seu cabelo dourado como o da deusa. Todos estão gratos por tê-la, mas o bebê não parece feliz de jeito nenhum quando a chamam de santa. Uma criaturinha tão encantadora com sobrancelhas tão ferozes. Lucifera ainda não acredita na sua nova forma. Mas essa não é sua primeira reencarnação, e ela já foi princesa, escrava e até várias formas de animais, incluindo pássaros, gatos e cães selvagens. Ela estava exausta de renascer, então Lucifera prometeu quebrar esse ciclo destruindo o mundo. Mas as coisas não saíram como planejado, e agora, em sua 100ª vida, ela é a santa que deve salvar o mundo, o que ela não pode aceitar. Viver um ciclo interminável deve ser desgastante para qualquer um. Ela fica frustrada com sua nova vida, especialmente quando vê Bahamon, quem ela reconhece como sendo um dos que lutaram contra ela. Ele era extremamente bonito no seu auge, conhecido como o escudo dos deuses no campo de batalha, então Lucifera não pode acreditar que ele cresceu para se tornar um arcebispo de aparência frágil, fazendo ela perceber que muitos anos devem ter passado desde que ela morreu. Ela começa a se preocupar, se perguntando o que aconteceu com seus companheiros e o resultado da guerra, se perguntando se a cidade de Lunafelt ainda está de pé. Quando a senhora Maria a obriga a deitar e começa a trocar suas fraldas, ela chora de vergonha e promete matar todos em breve. Mas agora ela é apenas um bebê que dorme pacificamente depois de beber seu leite. Quando a notícia se espalha de que a santa chegou, não há dúvida de que as calamidades de Lunafelt tentarão assassiná-la, o que preocupa Bahamon. Mas George III, o robusto capitão ruivo dos cavaleiros, garante a Bahamon que seu exército protegerá a santa. Quando seu filho, George IV, que parece tão pequeno, entra na sala, ele o anuncia como herdeiro da Ordem dos Cavaleiros, dizendo como ele é extraordinariamente brilhante para sua idade e que também estará protegendo a santa. O menino se curva, mas na realidade, ele não quer acompanhar seu pai para proteger a santa, jurando que deixará todos quando crescer. Enquanto isso em Lunafelt, a notícia da santa esperada chegou até eles, e eles pretendem assassiná-la antes que ela cresça. Beatrice começa a argumentar que eles deveriam ter matado o Papa antes dele declarar a profecia, o que faz Jack rir, criticando ela por não usar essas suas previsões para proteger a rainha Lucifera. Os dois começam a construir uma aura poderosa, mas de repente eles param quando Cromwell os acalma, dizendo para não arruinarem o palácio de sua rainha, e ordenando a Jack que visite Espéria, o que ele obedece.
Lucifera sonha com um tempo em seu passado, quando ela era uma garotinha insistente que implorou a um poderoso mago para ensiná-la magia. Então, ele a acolheu e lhe deu o nome Lucy, que significa luz. De repente ela acorda chorando, pois faz muito tempo que não sonha com seu mentor. Lucy nem sempre foi a melhor em magia, e foi seu professor, o grande mago Lunafelt, quem a ensinou e se tornou a sua família. Enquanto ele lhe ensinava a aproveitar a vida, sua morte também é responsável por criar seu desejo de varrer a humanidade da Terra. Ela quase esquece porque realmente quer tomar Hesperia, que é localizar o tesouro escondido dentro da catedral. Ela pode ser um bebê, mas está determinada a rastejar até lá e encontrar o tesouro. No dia seguinte, a palavra sobre o embaixador pervertido que Lunafelt enviou se espalha. Como não poderia, já que Jack tem exibido seu corpo seminu para todos e até seduzindo os servos que lhe trouxeram comida. Seguindo a chegada da Santa, a Terra Sagrada de Hesperia finalmente revelou publicamente a morte do Papa, fazendo com que inúmeros enviados de muitos lugares prestassem seus respeitos, incluindo Jack de Lunafelt, o reino das calamidades. Quando George pai e seu filho chegaram para verificar a Santa em seu quarto, eles descobriram o berço vazio. O pai ainda está perplexo enquanto olha para o berço, quando o pequeno George avista o bebê saindo do quarto. Ela engatinha tão rápido que George teve que correr atrás dela. Foi um sucesso, mas essa criança não é um bebê comum, e ela o acerta com um soco na testa. Então George tenta uma abordagem diferente, tentando chamar ela na linguagem de bebê, mas olha seu sorriso malicioso enquanto ela se afasta engatinhando, sem perceber que já estão nas escadas. Poderia ter sido uma queda perigosa para um bebê, mas felizmente George conseguiu pegá-la a tempo. Mas o clero que testemunhou isso acredita que o jovem George tentou prejudicar a Santa e o amarram. Eles julgam tão rápido. Quando George III chega e ouve que a Santa foi ferida, ele rapidamente se ajoelha para aceitar a punição em nome de seu filho. Mas Jack intervém, dizendo a todos que testemunhou tudo, e acredita que há um mal-entendido. Lucifera fica surpresa ao ver o mago luxurioso Jack Casanova de Lunafelt circulando pela catedral. Enquanto Jack começa a explicar que a Santa poderia ter ficado em situação muito pior se o pequeno George não a tivesse segurado ela, os clérigos nem sequer consideram essa opção, então preferem acusar o pobre menino. Jack então se aproxima do pequeno George e sugere a todos que já que estão planejando matar a criança, eles podem muito bem dar a criança azarada para ele, chocando a todos. Ele pode estar ajudando, mas soa como um verdadeiro criminoso. Lucifera tem um flashback de que essa é a natureza inata de Jack, e ele até tinha lhe proposto conquistar Hesperia por charme, esperando que os padres se submetessem a eles por vontade própria. Ele tem o poder de fazer qualquer um se apaixonar por ele, e ele mostra isso hoje espalhando tanto charme que todos entram em um transe e se reúnem ao seu redor. Isso preocupa Lucifera, já que Jack não percebeu quem ela é e pode usar esse exército de pessoas da igreja para atacá-la, deixando ela sem outra escolha senão usar sua última opção. Ela chora nos braços da dama do clero, e assim que a dama a coloca no chão, seu pequeno corpo fofo treme enquanto ela dá seus primeiros passos passando por Jack e chegando no colo do pequeno George. A acusação contra o pequeno George foi retirada como resultado do gesto de Lucifera, e ele até substituiu seu pai como cavaleiro guardião da Santa. Naquela noite, quando todos pensavam que ela estava dormindo, ela deslizou para fora de seu berço, convencida de que depois do que tinha feito mais cedo, Jack deve ter reconhecido quem ela realmente é. Ela quer encontrá-lo imediatamente, então ela sobe em uma cadeira para abrir a porta, mas inesperadamente se abre, fazendo ela cair. Nossa garota sente que está pronta para começar sua 101ª vida, até que Jack aparece e a pega, chamando ela de rainha, e indicando que ele realmente reconhece quem ela é. Então ele coloca a Santa em uma almofada fofa, e acha engraçado como ela tenta conversar com ele mas não consegue, já que ainda não consegue pronunciar palavras. Quando ela fica frustrada com a situação, Jack estala os dedos, fazendo com que suas palavras se tornem claras. A especialidade de Jack é lidar com o poder espiritual, então ele usou o poder do espírito do som para ajudá-lo a entender as palavras de Lucifera. Ela passa a explicar que lhe falta habilidades mágicas e que seu corpo está simplesmente transbordando de divindade. Ela começa a pressioná-lo, perguntando por que ele foi à catedral e fica surpresa ao saber que era para assassiná-la, como a Santa. Jack começa a acreditar que Lucifera não se lembra do que aconteceu antes dela morrer, o que é verdade. Embora ela não tenha perdido suas memórias anteriores, o que aconteceu antes da sua morte permanecem desconhecidas para ela, como se nunca tivessem existido em primeiro lugar. Sabendo que ela não tem lembrança do que aconteceu, Jack se desmancha em lágrimas e lhe diz que ela foi assassinada na noite anterior à viagem deles para Hesperia. Isso deve significar que tem um traidor entre as calamidades, e tudo o que ela lembra é a noite em que as 7 calamidades se uniram e ergueram seus copos em comemoração antes de invadir Hesperia e pegar o tesouro escondido. Ela espera que as calamidades completem a tarefa, mas fica surpresa quando Jack começa a explicar que depois de sua morte 50 anos atrás, tudo o que restou foi um rastro de desconfiança e acusação entre os membros, então eles acabaram assinando uma trégua com Hesperia. O último banquete que a rainha compareceu tinha apenas as 6 calamidades, então naturalmente todos começaram a suspeitar um do outro. Chrome,
o feiticeiro da ira, os tranquiliza dizendo que sua rainha retornará, então até lá, eles devem proteger o reino de Lunafelt. Chrome anuncia que servirá como chanceler interino e se oferece para proteger o corpo da rainha. Já que eles não podem confiar um no outro, o trono ficará vago até que a rainha retorne, e aqueles que discordaram partiram. Enquanto isso, Beatrice, a feiticeira da inveja, tem certeza de ficar até Lucifera retornar, e o mesmo vale para Jack e Chrome. Jack fica empolgado ao descobrir que a santa é Lucifera, e a convida para retornar com ele. Mesmo que ela acredite que sair do quarto será simples por causa dos poderes de Jack, ela escolhe ficar, deixando Jack perplexo. Ela explica que nascer como uma santa é uma oportunidade de obter o tesouro que ela tinha procurado tanto em sua vida anterior, que é a magia proibida criada por seu mestre, escondida dentro da catedral. Jack se opõe à ideia e enfatiza que eles deveriam simplesmente tomar o santuário de Hesperia tentando conquistá-lo de novo. Ele também diz que todos em Lunafelt estão sofrendo com sua ausência, e até aqueles que acreditavam e esperavam agora estão lutando com mais frequência. Jack então segura suas mãos e a implora para pensar sobre isso por mais tempo. Lucy fica preocupada que todos vão reagir da mesma forma que Jack e forçá-la a retornar. Ela está tentando soar razoável dessa vez, dizendo que eles não devem subestimar Hesperia, e buscar a magia proibida é uma escolha pessoal dela, então ela não quer fazer sacrifícios desnecessários se uma guerra estourar por isso. Ela acha que não será benéfico tomar decisões precipitadas onde até mesmo a identidade da pessoa que a matou é desconhecida. Agora que Jack pensa sobre isso, o status de Lucifera como uma santa em Hesperia a manterá segura, e mesmo se ele quiser levá-la embora, ele não quer aborrecê-la. Em vez disso, ele promete tentar evitar que ela seja alvo das pessoas de Lunafelt e ainda aconselha a fazer sua melhor atuação, porque se o padre descobrir quem ela realmente é será um desastre, e se Chrome descobrir que ela ainda está viva, ele virá correndo, começando a guerra apenas para pegá-la. No final, ele parte acreditando que nascer como santa é a chance dela de aprender sobre a magia proibida. Nos descobrimos que durante a guerra contra as calamidades, o Papa enviou George II, o cavaleiro mais poderoso de Hesperia, para enfrentar Lucifera. Mas no momento em que ele vê ela, ele surpreendentemente declara seu amor e até se oferece para ser seu escravo. A pequena santa espirra e treme ao se lembrar de seu admirador, quando por coincidência do destino, George III vem correndo para verificar como ela está e começa a apertá-la. Seu pai George II é na verdade uma das 7 calamidades e tem o título de preguiça, um cavaleiro que traiu a igreja para se juntar a Lucifera. Então, ver a próxima geração de seu sangue a surpreende e irrita, especialmente porque seu filho adulto se parece e age exatamente como ele. Lucy não consegue evitar chorar, quando a Senhora Maria chega, com ela preferindo seu abraço e ficar longe de George. Enquanto a Senhora Maria está lhe segurando, ela e o pequeno George conversam a caminho de onde está Bahama. Lucifera ouve que Bahama se tornará o próximo Papa por ter encontrado a Santa, a posição mais alta em Hesperia, então ele nem mesmo precisará se curvar a qualquer padre. Mas sua posição não pode se comparar ao seu status de santa, o que ela parece se orgulhar bastante. As coisas ficam sérias quando Maria e o pequeno George saem como Bahama ordenou, o que preocupa Lucifera, pois ela sente instantaneamente que Bahama aprendeu sua verdadeira identidade. Mas esse não é o caso, e Bahama simplesmente quer compartilhar com ela o segredo do templo. O Papa fundador, que construiu o templo há 500 anos, deixou apenas uma última profecia enviada pelas deusas, e desde então, eles nunca receberam nenhuma revelação das deusas. Essa notícia a surpreende, dado que o templo sempre revela várias revelações ao povo. Bahamon continua, explicando como sua fé foi restaurada quando receberam uma segunda revelação do Papa Herói, que foi o seu nascimento como santa. Como Bahama é agora o Papa, a verdade foi passada a ele, e agora ele possui os manuscritos da primeira revelação, que é a profecia da destruição do mundo. Mas sua presença indica que a profecia inicial pode ser contrariada, e por isso ele chama ela de sua esperança. Infelizmente, essa criança que ele chama de esperança, está na verdade tramando o fim do mundo. Basta olhar para o sorriso maléfico no rosto dela. Lucy agora está convencida de que todos, até mesmo o Papa, acreditarão em tudo o que ela diz e faz, já que ela é sua suposta mensageira dos deuses. Ela exagera um pouco e tenta fazer com que Bahama lhe mostre onde está localizada a magia proibida. Quando ela percebe a mudança na reação de Bahama, ela pensa demais e lembra do que Jack lhe disse, achando que foi descoberta. Quando Bahama corre desesperado para fora para chamar Maria, Lucifera se prepara para o pior, mas fica completamente surpresa quando o pânico no rosto dele é apenas porque ela precisa trocar a fralda. Enquanto Maria está carregando Lucy, Bahama casualmente quebra um dos pilares do santuário para que possam usar de berço. Vendo o quão forte o velho Bahama é, e como resultado de seu súbito ataque cardíaco hoje, Lucy decide adiar a pergunta sobre a magia proibida até que ela consiga falar de verdade. De repente, 5 anos se passaram. Você pode estar pensando em um Bahama mais calvo, mas ele aparece apresentando sua barba e cabelos sedosos. Ele se dirige a Santa com 5 anos, que corre até ele e o chuta imediatamente, enquanto tenta lhe fazer uma pergunta. Ela vai embora irritada, e a relação deles parece engraçada.
Lucy está começando a se sentir confortável em sua própria pele, e ela tem incomodado Bahamon para revelar a magia proibida, mas ele sempre tem evitado seus pedidos. Ela acredita que ele não tem intenção de contar a ela até que ela seja uma santa completa, então ela pretende encontrá-la por conta própria, já que agora pode usar seus poderes divinos, e a primeira vez que ela os usou foi em Bahamon, lhe concedendo seus cabelos sedosos. Justo quando Lucy está prestes a continuar com sua busca, um assassino de Lunafelt disfarçado de padre tenta matá-la, mas antes que ele possa fazer algo, ela o chuta no estômago, lembrando ele do conselho de Chrome para não subestimar a criança. Mas é tarde demais para ele, que é nocauteado por Lucy. Mesmo depois de acordá-lo e destruir seu veneno suicida, Lucy não consegue obter nenhuma informação dele durante o interrogatório. Lunafelt tem enviado assassinos para matá-la, mas o fato de não terem lançado uma invasão ainda, leva ela a acreditar que Jack não revelou sua identidade a ninguém, então ela tem lidado com os assassinos silenciosamente, escondendo suas armas e removendo a memória deles de seu interrogatório mal-sucedido. Eles são instruídos a não dizer nada, mas ela só quer saber como todos estão em Lunafelt. Mas ela não está tão preocupada, já que graças à magia da vida eterna, seus companheiros não envelhecerão ou morrerão. Depois dela cuidar do assassino, o pequeno George chega ofegante, aliviado por finalmente tê-la encontrado, enquanto ela avisa que uma pessoa desmaiou. O Papa Bahamon, os novos arcebispos, Maria e o restante do conselho do templo vieram tratar do problema do número crescente de padres desmaiando e perdendo a memória. Também foram descobertas armas perigosas nas proximidades onde a santa está presente, então o Papa Bahamon sugere aumentar o número de guardas para a santa. Mas o arcebispo Omar concorda, afirmando que não podem arcar com o custo de contratar mais guardas, enquanto Maria insiste que por precaução, pois é melhor aumentar o número de guardas, acrescentando que George já está tendo dificuldades para proteger Lucy sozinho. Mas o arcebispo Omar, agora visivelmente irritado, explica que ele não é contra aumentar a segurança ao redor de sua santa, mas que simplesmente não tem fundos para contratar mais guardas. Todos os membros começam a discutir a situação financeira atual e até mencionam como o novo arcebispo perdeu todo o seu cabelo gerenciando seus fundos. Parece que foi por isso que Bahamon ficou calvo. Maria então interrompe, pois tem uma solução em mente para o problema. Enquanto isso, Chrome lembra de Lucifera revelando a ele como ela continua reencarnando com suas memórias intactas, então se ela morrer, ela renascerá, e promete voltar a Lunafelt se isso acontecer. Lucy também lhes dá o elixir da vida eterna, o que significa que eles nunca envelhecerão, então podem se encontrar novamente mesmo depois de décadas terem passado. Então, se ela morrer sem obter a magia proibida, ela faz Chrome prometer proteger a cidade de Lunafelt até seu retorno. Mas seus pensamentos são interrompidos por um aliado, que o informa que um torneio está sendo realizado na cidade sagrada para selecionar novos guardas para a santa, graças à última tentativa de assassinato. Quando Jack fica sabendo do torneio, ele expressa seu desejo de participar, mas Chrome pausa por um momento e revela que irá sozinho, lançando um olhar severo para Jack, que parece surpreso com o comportamento de Chrome. Chrome explica que como Jack já é conhecido como enviado de Lunafelt, eles serão cautelosos com ele. Apesar das tentativas persistentes de Jack para convencer Chrome de que ele deveria se concentrar e governar Lunafelt, Chrome nomeia Beatrice como novo magistrado, que está ansiosa para assumir o papel, garantindo a Chrome que ele pode partir por um período prolongado sem preocupações. Chrome confia em Beatrice e depois adverte Jack, exibindo seu poder. Ele está irritado com Jack, alegando que depois de sua visita Espere há 5 anos atrás, ele o persuadiu a não prejudicar a santa, e como resultado, Espere está ganhando vigor de novo. Isso faz Jack parecer um traidor, mas Shorme lembra como ele costumava afirmar que amava apenas Lucifera, mas agora ele parece completamente apaixonado pela santa, levando Chrome a pensar que ela é uma encarnação de sua rainha, então quer confirmar isso com seus próprios olhos. A santa, por outro lado, fica assustada quando aprende com Maria que eles estão considerando fazer uma revelação oficial de sua existência, e que pretendem reunir os indivíduos talentosos do continente para servirem como seus protetores. Mas o que realmente a preocupa é que ela ainda não descobriu o poder proibido, e se um vigia habilidoso for designado, será mais difícil fugir. Ela começa a pensar em maneiras de parar o torneio, então ela se aproxima de George, faz uma cara fofa, e confessa que embora implicar com ele seja divertido, ela genuinamente gosta e precisa dele, então ele deveria entrar na competição, o que surpreende George. O concurso para se tornar o cavaleiro escolta da santa começa hoje, e embora todos estejam bastante animados, George parece se sentir arrependido por ter se juntado. Então ele se lembra do dia em que Lucy tentou persuadi-lo e como ele recusou no começo. Mas ele também lembra a maneira como ela segura sua mão calejada enquanto elogia seu esforço para se tornar o melhor cavaleiro, o que a faz pensar que ele deveria ser seu escolta. Isso motiva o pequeno George a dar o seu melhor durante o torneio, uma competição cheia de competidores adultos que o ridicularizam por ser um pirralho. Esses homens discutem sobre Chrome, que completou o exame de qualificação e passou num instante, quando de repente ele aparece entre eles. Chrome cortou o cabelo, e está com um visual ainda mais elegante. Enquanto isso, a santa está examinando a lista que o arcebispo Omar lhe deu.
Ela contém os registros financeiros dos eventos do torneio. Ela fica surpresa ao ver que 9.000 pessoas compareceram e o arcebispo Omar está entusiasmado em usar os fundos para reparar o templo que desabou. Eles até venderam seu retrato, que foi um grande sucesso. A santa nunca pensou que um empreendimento como esse seria tão bem-sucedido, então elogia Maria e o arcebispo Omar pela organização. Ela decide ir ver os participantes do torneio, e logo encontra o lugar ideal para observar o evento. Ela pensa que se alguma das calamidades de Lunafelt estiver entre os participantes, eles podem se tornar escoltas. Ela pessoalmente prefere Jack, porque ele já está ciente de sua identidade e pode usar magia espiritual para evitar o olhar dos padres. Mas ela imagina que Beatrice aparecerá no lugar de Jack. O primeiro combate começa, mas os participantes devem primeiro se apresentar. Vendo o homem que lutará primeiro, ela se lembra da primeira vez que conheceu Chrome, e todas as suas memórias agradáveis juntas passam por sua cabeça. Ele se apresenta como Chrome Erickson, com 18 anos, e de repente os pensamentos de Lucy começam a se desfazer. Ela não sabia que ele só tinha 18 anos, então tenta se convencer de que ele não é o Chrome feroz que ela conhece, querendo pensar que a semelhança de nomes e aparências é apenas uma coincidência. Ela também acha estranho que não consegue sentir nenhuma mágica vindo dele, mas quando ele enfrenta seu oponente com sua espada, ela percebe a postura que ela ensinou. Com um único golpe, Chrome domina seu oponente, fazendo com que as espadas deles voem para longe, e rapidamente esmagando o rosto de seu inimigo contra o chão. Lucy treme ao ver como ele luta, agora com certeza de que ele é Chrome, já que ela quem o ensinou a lutar usando a arma como uma distração. Nesse momento, todos já estão cientes de sua presença, e com a multidão se aproximando, ela percebe o olhar em seus olhos, que indica que ele está considerando matá-la. A competição chega à última luta, com Chrome e George como finalistas. Mas George está completamente ferido depois de enfrentar oponentes que são tanto mais experientes quanto mais velhos que ele. George está sendo sobrecarregado pela crítica constante de suas habilidades, apesar de sua nobre linhagem. Os rumores dizem que seus oponentes nunca se esforçaram, mas apenas confiaram nos nomes de suas famílias, e acham que o torneio é forjado para aumentar a fama do garoto. Lucy então vai visitá-lo por chegar às finais, e George se desculpa prontamente, o que a deixa confusa, pois a luta ainda não foi decidida. Ele pode parecer resistente por fora, mas esse jovem cavaleiro ainda é uma criança, e ele começa a chorar, lamentando por não ter conseguido cumprir sua promessa de mostrar suas verdadeiras habilidades aos outros. Lucy vê um reflexo de si mesma nele enquanto ele soluça seu desejo de melhorar, lembrando como ela também já lutou para treinar e se tornar a melhor. Ela lembra que uma vez ela falhou ao tentar lançar um feitiço mágico, o que causou a queima dos preciosos livros de seu mestre, mas ele nunca ficou bravo. Por trás desses momentos, ela se lembra das palavras reconfortantes, mas contraditórias às imagens de sua morte. De qualquer forma, ela decide consolar George, acariciando sua cabeça e dizendo que ele trabalhou duro. Ela continua, dizendo que ele ainda é jovem, então terá muitas oportunidades pela frente muito tempo, além de não ter nada de errado em falhar. Ela continua dizendo que na vida, as pessoas experimentam tanto o sucesso quanto o fracasso, o que mais importa é sua dedicação, o que deixa George tão emocionado que ele não consegue evitar abraçá-la. Lucifera fica surpresa, mas acaba abraçando ele de volta, percebendo que sua vida no templo não é tão ruim e encontrando a situação de George semelhante à dela. Depois que ela curou suas feridas com seus poderes divinos e o encorajou a lutar sem arrependimentos, ela percebeu que o espírito de George retornou rapidamente. Ele se ofereceu para acompanhá-la até sua câmara, mas ela recusou, dizendo que voltaria silenciosamente já que veio sozinha. George mostra sua gratidão, e ela lhe dá um grande sorriso, dizendo para ele guardar sua gratidão para depois de sua vitória. Enquanto caminha, Lucy percebe que usou muito de seu poder divino, e agora se sente exausta. Mas é quando ela vê Maria procurando por ela, e justo quando ela está prestes a chamar a atenção de Maria, um assassino agarra, então ela morde a mão dele para se proteger. Ela confiantemente usa seu poder divino, mas fica surpresa ao ver que ele não foi afetado, pois deveria ter desmaiado nesse ponto. Há apenas uma explicação para o porquê seu poder não está funcionando: o assassino é um padre. Lucy é colocada contra o chão, e o padre saca sua adaga para matá-la, quando Chrome de repente aparece e a salva, o que confunde Lucy, já que ele deveria ser quem tenta assassinar a santa. Mas o que a surpreende ainda mais é quando Chrome se ajoelha e a chama de Lucifera. Em Lunafelt, uma vez Lucifera disse a Chrome que ela não acreditava no amor porque todos que prometeram amá-la não conseguiram reconhecê-la depois de ser reencarnada. Ela ri e acha que ter esses sentimentos é estúpido, esperando que Chrome ria com ela, mas ele olha sério, e declara que nunca cometerá esse erro, garantindo que reconhecerá seu espírito. As bênçãos dos espíritos permitem que Jack a reconheça, mas sem poder ver elas, é impossível para qualquer um conseguir. Lucy fica em dúvida se deve ou não contar a verdade a Chrome, mas conhecendo seu temperamento, revelar a verdade poderia levar à guerra, o que significa dizer adeus à magia proibida. Então, no fim ela finge que não o reconhece, e chora como se estivesse aterrorizada com o assassino, fazendo com que Chrome a olhe com desdém.
Chrome é incapaz de continuar quando a Sra. Maria chega, então ele explica o que aconteceu e parte. A Sra. Maria informa imediatamente ao Papa e ao Arcebispo sobre a tentativa de assassinato, então todos concordam em adiar a partida final por enquanto para investigar o assassino. Mas Lucy insiste que a partida deve continuar, para que assim possam proclamar formalmente sua identidade e dissipar quaisquer preocupações sobre seu status como santa. Isso não parece típico dela, mas mesmo que ela não queira nascer como uma santa, é o que é, e ela deve agir como uma para sobreviver. Agora eles estão assistindo à tão esperada última partida da competição, e enquanto ela olha para Chrome, ela não consegue pensar em nenhum motivo para ele ter lhe reconhecido, e não entende por que ele está mantendo silêncio sobre isso. Ela pretende pensar nisso mais tarde, mas por enquanto, ela deve se concentrar em sua tarefa, e declara o início da partida final. George e Chrome começam a lutar com espadas e Lucy não tem certeza para quem torcer. George ainda é um diamante bruto, mas Chrome é um gênio natural, mesmo sem magia, o que faz Lucy se lembrar de um jovem e sorridente Chrome a quem ela ensinava magia. Chrome continua olhando para ela, o que dá ao jovem George a chance de contra-atacar e arranhar seu rosto. Ele realmente ficará forte quando crescer, mas isso faz com que Chrome perca a paciência e o domine, até que de repente ele ouve um grito, e percebe que a santa está caindo. Minutos antes da tragédia, um clérigo corre até o Papa e o notifica que enquanto reparavam o templo, algumas peças caíram, prendendo trabalhadores e devotos lá dentro. Parece ser uma situação grave, então Bahamut decide investigar pessoalmente, e pede ao clérigo para proteger a santa em seu lugar. Como Lucy está distraída na competição, ela não nota a partida sorrateira de Bahamut e a aparição inesperada do clérigo. O homem parecia querer que a santa morresse para que Bahamut também caísse, então ele empurra Lucy. Lucy fecha os olhos, horrorizada com a ideia de morrer daquela altura. Ela não consegue acreditar que está desperdiçando sua vida sem fazer nada, mas reconhece que ser adorável santinha foi uma experiência agradável. De repente, Chrome a pega e a salva da queda. Lucy começa a tremer, já que o corpo de Chrome não tem poderes mágicos, então pegá-la daquela queda sem dúvidas resultará em ferimentos graves. Ela entra em pânico e começa a chamar seu nome, mas antes dele desmaiar, ele diz para ela parar com isso, já que eles deveriam agir como estranhos, o que a pega de surpresa. Sair do centro da arena faz com que Chrome seja desqualificado, e enquanto Lucy observa os médicos ajudarem ele, ela ouve outros criticando George, que segundo eles não merece vencer. Ela rapidamente volta a atenção para George, que foi visivelmente abalado, sobrecarregado pelos comentários das pessoas ao redor. George também quer vencer de forma justa, e também acha que não merece a posição. Mas quando ele está prestes a largar sua espada, Lucy aparece, fazendo ele segurá-la firme. Ela então remove seus acessórios de cabelo e começa a revelar sua divindade a todos, declarando que depois de observar os esforços de Chrome e George, ela irá nomeá-los como seus escoltas. George ainda sente que não é digno do título, mas Lucy o interrompe, garantindo que sua decisão é final e que ele realmente a merece, fazendo o doce cavaleiro soluçar. Depois de cuidar do problema de George, ela olha para Chrome e se lembra de seu encontro há muito tempo atrás. Chrome estava nas ruas, mas Lucy lhe mostrou magia e lhe deu comida que ele poderia compartilhar com as outras crianças. Então o garotinho reúne coragem para se tornar amigo dela dizendo seu nome, então a jovem Lucy faz o mesmo. Lucy, a estudante do Arquimago de Lunafelt, é bem conhecida entre os pobres, e sempre tem andado por aí oferecendo comida a eles, o que eles são muito agradecidos. Chrome espreita e a observa de longe, quando de repente, ela se teleporta, usando seus poderes para surpreender ele por trás. Lucy lhe dá outro saco de pão, mas Chrome a questiona, por que apoiá-los não seria considerado algo bom pelo imperador, então ele está preocupado por ela e pela segurança do Arquimago. Por outro lado, Lucy rapidamente o tranquiliza de que o Arquimago é muito poderoso, então ela pode confiar completamente nele para protegê-la, e dá a Chrome o maior sorriso enquanto conta que ela também é forte. Chrome cora ao testemunhar a inocência de Lucy, e começa a sonhar em proteger sua alegria. Mas como sabemos, aquela criança inocente desapareceu e se tornou a pior inimiga do mundo, e Lucy nunca mais sorriu depois da morte do Arquimago. É por isso que Chrome resolveu ajudá-la a alcançar seus objetivos, para ver de novo seu sorriso cativante. Quando Chrome vê a Santa em Hespéria, ele imediatamente reconhece Lucifera nela. Tudo nela, desde seus hábitos até seu comportamento, é exatamente como a Lucifera que ele conhece, o que faz ele se perguntar por que ela nunca voltou a Lunafelt. Ele também suspeita que ela já tenha falado com Jack, o que o irrita ainda mais, pois faz com que ele pareça tão irrelevante para ela que ela não pôde contar a ele sobre seu renascimento. À noite, Chrome decide observá-la pela janela antes de levá-la para Lunafelt, quando ele a vê soluçando de um pesadelo. Mas ela parece tranquila depois de receber o abraço da Sra. Maria. Então, assim como Lucy fingiu não conhecê-lo, ele planeja partir silenciosamente, mas agora seu afeto por ela prevaleceu e a salvou da queda. Então, ele acorda na enfermaria, e fica surpreso ao ver Lucy descansando com sua pequena mão em seu dedo. Chrome identifica imediatamente Bahamut como o escudo de Deus quando ele entra na sala, enquanto o Papa explica que foi a santa quem o curou.
Chrome decide se levantar e se prepara para partir, lembrando que já perdeu o concurso. Mas ele para na porta quando Bahama menciona que conhece uma pessoa chamada Chrome que se parece muito com ele. Mas Bahama não lembra tanto da aparência do Chrome que conhece, já que se passaram várias décadas desde o evento. Mais de uma coisa ele tem certeza: das 7 calamidades sob o comando de Lucifer, Chrome é a pessoa mais poderosa que ele já encontrou. Bahama admite que ficou muito surpreso quando viu pela primeira vez, mas acrescenta que o Chrome que ele conhece deve ter pelo menos a mesma idade que ele tem agora. Por outro lado, Chrome entende que embora Bahama pareça fraco agora, ele ainda precisa ter cuidado perto dele. Então, ele responde como se não soubesse de nada, mas ele fica surpreso quando o Papa humildemente se curva na frente dele, agradecendo ele por salvar a Santa, e até o convidando para ficar. Na verdade, Chrome está ficando cada vez mais enfurecido de que esse uma vez poderoso sacerdote no campo de batalha se curvou em honra da Santa, a sua rainha. É como se sua oportunidade de se dedicar a Lucifera tivesse sido arrancada dele. Assim, Chrome perde a calma e traz de volta o assunto do feiticeiro da ira. Ele lança um olhar malévolo para Bahamut com sua aura peculiar escapando, enquanto pergunta se ele o lembra dessa pessoa. O Papa está prestes a dizer algo, quando Lucy acorda e os interrompe. Bahamut sai correndo para pegar uma bebida para ela, deixando Chrome e Lucy sozinhos na enfermaria, o que é constrangedor para a garota. Chrome então a critica, alegando que ela é apenas uma criança comum e fraca, sem poderes divinos, e ele não tem escolha a não ser salvá-la todas as vezes. Ele definitivamente sabe como ferir o ego dela, e funciona perfeitamente, pois deixa Lucy tão chateada que ela se revela como sua rainha. Chrome se aproxima e avisa que sempre teve fé que ela renasceria, mas quando ele finalmente pergunta por que ela nunca voltou para casa, descobre que ela está tentando encontrar o tesouro de seu mestre, a magia proibida, mas ainda está tendo dificuldades. Lucy pretende ficar na catedral até que ela tenha idade suficiente para receber a autoridade de uma santa. Isso permite que ela verifique cada centímetro de Hesperia e descubra onde a magia proibida está escondida. Sua posição é a melhor chance que eles podem chegar de obter o que ela deseja, então ela deve sobreviver essa vida como uma santa. Depois de ouvir seus motivos, Chrome pega sua mão enquanto se ajoelha, prometendo protegê-la e segui-la onde quer que ela vá. Lucy fica maravilhada com a lealdade dele, mas lembra que ele deve voltar a Lunafelt, mas ele garante que não vai a lugar nenhum sem ela. Bahamut chega de novo, entusiasmado para testemunhar os dois conversando, o que faz Lucy correr em sua direção e mostrar seu amor de costume, sua raiva contra o Papa. Chrome fica encantado por ver sua rainha viva, mas não consegue evitar de rir da sua pequena figura. Apesar de sua relutância, Chrome se dirige formalmente a George, se apresentando como novo cavaleiro guardião da Santa, e ignorando a óbvia diferença de idade entre eles. Enquanto George está curioso sobre sua verdadeira idade, Chrome avisa que ele tem na verdade 89 anos, o que choca bastante George, mas de repente Chrome ajusta para 18 anos. Aparentemente um agente do mal que não sabe consegue mentir. O pai de George se aproxima deles, avisando para ficarem atentos a qualquer um que possa tentar prejudicar a Santa de novo. Enquanto o pequeno George acha que seja um assassino enviado por Lunafelt, Chrome não vê sinais de intrusão, então poderia ser um trabalho interno. Mas essa ideia choca o pequeno guarda, que começa a se preocupar que as pessoas do templo estejam tramando contra a Santa. Seu pai explica que nem todos são fãs da Santa, e fala que eles precisam descobrir quem está por trás dos assassinos imediatamente. A Santa de repente aparece na sala, informando que como o assassino mencionou o nome de Bahamut, eles podem estar buscando a posição de Papa. Ela nota que o arcebispo Omar é quem mais pode se beneficiar no caso do Papa desaparecer. Ela sabe que arcebispo Omar é astuto, então eles devem investigar sem que ele perceba. Enquanto isso, George percebe Lucy esfregando os ombros, indicando que ela está com frio, e está prestes a tirar sua capa para ela, mas Chrome é mais rápido em colocar sua própria capa nos ombros dela, fazendo o pequeno George invejar os dois conversando tão próximos um do outro. George fica perplexo em como Chrome consegue compreender o que a Santa quer tão rápido, já que ele está trabalhando lá há menos de 5 semanas, enquanto ele tem estado ao lado dela por 5 anos. Ele se sente desanimado ao saber que Chrome possui qualidades que ele não tem, notando que seu espaço ao lado da Santa está desaparecendo. Então, com um sentimento dolorido dentro de si, ele diz apenas que não está se sentindo bem e que quer ir embora. Lucy olha para ele com uma expressão preocupada, mas já que ele não quer mostrar que está magoado, o pequeno cavaleiro foge com ciúmes. Enquanto isso, Lucy e Chrome debatem se o Bispo Omar é o verdadeiro culpado, mas ela acha que ele não é, já que tem se concentrado em questões financeiras recentemente. Ela o questiona sobre qual seria o plano dele se ele realmente fosse o criminoso. Ele pausa e pensa em diferentes opções, incluindo que o criminoso poderia avisar as pessoas ao redor dela ou alguém por quem ela se importa. Ela pensa e considera Maria, mas ela está sempre com pessoas e seria difícil de ameaçar. Então, ela pensa Bahamut e Chrome, mas pensando bem atacá-los seria suicídio. Então, ela finalmente espera que eles não estejam visando George, que ainda está chorando enquanto caminha, mas sem saber que os assassinos já estão atrás dele.
George é amarrado dentro de uma sala escura, ofuscado pela luz de vela que o padre está segurando. Para sua surpresa, ele reconhece o padre, que se apresenta como Anvi, que serve sob a supervisão do arcebispo Omar. George também percebe que todas as pessoas na sala são padres, todos sob a supervisão de Omar. Ele os confronta, perguntando se foram eles por trás de todas as tentativas de assassinato, mas Anvi esclarece que o que eles estão fazendo é um ato sagrado para salvar o templo, e até acrescenta que na verdade Lucy é uma bruxa disfarçada de santa. O pequeno George pensa profundamente quando ouve a palavra bruxa, já que a única bruxa que ele conhece é a pessoa famosa por tentar causar a queda do Império, Lucifera, que conseguiu dividir o continente em 4 reinos. Ele ainda não consegue entender por que a santa deveria ser ameaçada, e não consegue entender por que a santa seria tratada como bruxa igual a Lucifera. O padre começa a explicar que a santa definitivamente não é uma pessoa comum, o que George é obrigado a concordar. Lucy pode parecer uma criança pequena, mas ao estar com ela quase todos os dias, tudo o que ela diz e faz é bem além de sua idade, como se ela já tivesse vivido uma longa vida. George está quase convencido, mas então Anvi toma um caminho diferente, achando que Bahama usou uma criança comum para ascender como papa. Ele quase descobriu toda a trama da história e passou longe ao mesmo tempo. George fica confuso pelas palavras dele, não acreditando que ele acha Lucy uma garota comum. Anvi reafirma sua acusação que Bahama usou a profecia da santa para se tornar papa, acrescentando que Omar quem estaria em sua posição se Bahama não tivesse encontrado a criança. Eles querem usar Omar, e perguntam a George se ele os ajudará a derrubar o papa e assumir o controle do templo. George não consegue acreditar que esses padres vão arruinar o templo, pois Bahama é totalmente dedicado ao templo e não tem segundas intenções, e Omar também não ousaria, já que eles só se preocupam em como gerenciar o dinheiro deles. Então, em um acesso de raiva, George avisa os padres para terem cuidado com o que dizem sobre a santa, o que os enfurece. Então Anvi agarra George pela gola e o empurra contra a parede, mostrando sua decepção com ele. Justo quando ele está prestes a usar sua arma para esfaquear George, a parede se rompe e Crome junto do arcebispo Omar aparecem, que está furioso ao descobrir que esses padres corruptos mexeram nos seus registros financeiros. Crome rapidamente solta George, que agora está confuso sobre como ele soube de seu paradeiro, até descobrir que a santa dirigiu pessoalmente a operação de busca. Logo os 2 incríveis cavaleiros punem o padre por insultar a santa. Assim, eles expõem os traidores e a investigação da tentativa de assassinato é concluída. Crome e George decidem continuar seus negócios inacabados, e o pequeno George reconhece a derrota para Crome de bom grado, dizendo que ele é forte. Crome pergunta a George se ele tem outros motivos para pedir um duelo contra ele, então George sorri, admitindo que ele está com ciúmes de Crome porque sua esgrima é excelente e ele é uma grande ajuda para a santa, e por não conseguir igualá-lo em nenhum dos 2 aspectos. Mas ele não quis ceder à inveja, querendo testar até onde poderia ir competindo com ele sem arrependimentos. Crome fica surpreso com a lealdade de George, então ele prontamente lhe oferece a mão, garantindo que a santa precisa dele. Ele percebe que eles têm o mesmo desejo de proteger Lucifera, já que ambos cresceram com versões diferentes dela. Enquanto isso, a notícia de que Crome resgatou a santa e assumiu o papel de cavaleiro fiel chega até Beatrice, que fica enfurecida. Enquanto saboreia seu kebab, Crome tem um flashback de quando a barraca de comida era muito menor, e quando Lucy lhe garantiu entusiasmada que a loja continuaria de pé por 50 anos ou mais. E os pensamentos de Crome são de repente interrompidos quando o dono da loja agradece a ele pela visita, o reconhecendo como calamidade da ira. Ele também expressa sua gratidão ao velho por ajudá-lo a se juntar ao torneio de Espéria sem ser detectado. Então, o velho homem avisa alegre que está disposto a fazer tudo pela bruxa e as calamidades que o salvaram das garras do terrível ex-imperador. O idoso traz um prato de melão fatiado, comentando como a bruxa gosta dessa fruta. Mas seu filho de repente grita por trás dele que a fruta é muito cara, e o velho rapidamente o repreende. Crome fica perplexo com a reação deles, e ele olha para a fruta, lembrando que não era cara no passado, já que é uma fruta sem sabor e não muito nutritiva. Lucy cresceu muito em um curto período de tempo, e ela corre ansiosa por sua refeição depois da aula enquanto o padre avisa que ela chegou cedo. Ela fica surpresa ao ver que a quantidade de comida servida diminuiu em comparação com antes, e para piorar, não tem nenhum melão em sua mesa, sua fruta favorita. Ela se sente frustrada, já que nunca isso costumava faltar na mesa do jantar. Mas George, que agora parece mais maduro, garante que ficar sem eles de vez em quando está tudo bem. Ela fica ainda mais irritada, e começa a importunar George, que agora está completamente impotente frente à raiva da santa. George confia nela, dizendo a verdade de que sua fruta amada agora é bastante cara. Mas ela se recusa a acreditar nele, argumentando que não é tão cara e que eles certamente podem comprá-la. Preocupado com os eventos em andamento do templo, George oferece a ela um jornal para se manter informada, o que a deixa surpresa. De volta a Lunafelt, Jack bate o jornal na mesa de Beatrice, acusando ela de ser responsável pelo artigo, mas ela apenas lhe lança um olhar furioso.
Acontece que Beatrice cresceu cercada por pessoas que a consideravam perfeita, já que ela nasceu como um gênio talentoso, nutrido por sua família nobre. Ser a melhor sempre vem facilmente para ela, então ela tem certeza de que será a melhor maga. Mas esse sonho foi despedaçado quando ela conheceu Lucifera. Ao olhar para a maior bruxa, Beatrice admite que Lucy é 100 vezes mais forte que ela, o que a enfurece, e é assim que começa a amizade delas. De volta ao castelo de Lunafelt, Jack mostra a Beatrice os artigos promovendo os melões como a fruta perfeita, e um jornal até diz que a própria santa sugeriu a fruta. Jack fica chateado, porque sabe que ela é a fonte desses falsos rumores, e que ela também comprou o monopólio das frutas, o que levou os melões a aumentar várias vezes de preço. Enquanto se senta quieta saboreando seu vinho e ouvindo suas preocupações, ela surta quando ele menciona que até Crome escreveu cartas pedindo que não machucassem a santa, porque agora ela considera Crome um traidor que os deixou pela santa. Ele simplesmente foi investigar Hesperia, mas acabou se tornando um cavaleiro, e os documentos mostram como ele afirma amar a santa, o que a enfurece completamente. O clima escurece, enquanto ela dá a Jack um aviso sinistro de que como governante de Lunafelt, ele deve obedecer às suas ordens, e se quiser protestar, deve concluir todas as suas tarefas primeiro. Jack grita que é incapaz de fazer qualquer papelada e sua boa aparência é sua única força, mas no fim ele segue as ordens de Beatrice de qualquer forma. Jack decide simplesmente deixar Beatrice seguir com seu plano, já que Crome está com Lucifera para mantê-la segura, então o que acontecer com o reino sagrado não importa. Mas então, ele se pergunta se Lucy sente da mesma forma. Falando em Lucy, agora ela está lendo os artigos manipulados sobre ela sugerindo melões para todos, enquanto George explica que por isso, os melões se tornaram tão caros e populares que as pessoas invadem as propriedades e levam todos os melões que plantaram. Então, ele aconselha ela a esquecer isso e aproveitar as outras frutas que lhe foram dadas. Enquanto ele olha para o outro lado, Lucy pula atrás dele e começa a provocá-lo, dizendo que deve ter sido ele quem planejou cultivar melões para que ela não precisasse se preocupar em ficar sem eles. Ela insiste que está feliz porque ele certamente fez isso, enquanto o rapaz de repente fica vermelho. Enquanto Lucy continua a se agarrar a ele e provocá-lo, Crome chega e leva ela para longe de George. Ela não pode ver, mas George está tão envergonhado que começa a derramar uma lágrima e depois foge depressa. Crome então apresenta seu relatório, afirmando que o aumento das críticas direcionadas ao templo como resultado dos artigos falsos resultará em uma diminuição nas doações, que é a principal fonte de renda do templo. Lucy relê o artigo e percebe que o jornal se chama Beatus, enquanto o pseudônimo do repórter é Trice. Lucy percebe o que está acontecendo, e aplaude Beatrice, que está arrastando o templo para baixo usando a opinião pública. Mas ela não é mais a velha Lucifera, e o templo agora é um lugar onde ela tem pessoas queridas. Então, ela se prepara para contrariar os planos de Beatrice. Naquela noite, Lucy tem um pesadelo sobre uma de suas vidas passadas, onde sentia que ser pobre não importava, contanto que pudesse fazer sua arte e tivesse um amigo ao seu lado. Mas sua melhor amigo a envenenou até a morte, esperando que ela desaparecesse para que pudesse assumir seu lugar como artista gênio. Lucy então acorda chorando, e Crome, que estava vigiando ela, percebe que ela está sonhando com sua vida passada, então ele rapidamente lhe oferece um pouco de leite quente, para que ela possa voltar a dormir antes do ataque de amanhã contra Beatrice. Porque eles mantiveram Beatrice no escuro sobre sua situação, e agora que Crome trabalha para a Santa, Lucy consegue entender por que Beatrice agiu da maneira que agiu, e ela deve ter se sentido abandonada. Crome fica aliviado apesar disso, já que Beatrice está lutando contra ele sem usar violência, o que Lucy acha incomum, já que Beatrice não tem muita paciência e até tentou matá-la na primeira vez que se encontraram. Mas Lucy começa a se perguntar por que ela tem que sonhar com sua antiga amiga traidora enquanto está tendo esses problemas com Beatrice. Em todas as suas vidas anteriores, ela sempre foi morta por alguém, e a possibilidade de Beatrice ser uma das suspeitas que a matou como Lucifera a preocupa. Amanhã chega, e os jornalistas convidados de cada reino chegam, esperando encontrar a maligna Santa Amante de Melões, mas todos ficam surpresos ao vê-la sorrindo calorosamente, como se fosse a própria deusa. Enquanto isso Lucy sorri com as reações deles, confirmando que seu plano está funcionando, eles realmente chamaram agências de notícias para mostrar sua divindade e fazê-los escrever sobre isso. Como resultado, os jornalistas imediatamente começam a sondar seus sentimentos por melões, e o boato se espalha de que sua adoração é a culpada pelo recente aumento nos preços das frutas. Mas Lucy responde alegremente, explicando que ela só gosta de melão porque se sente inclinada a dar amor à fruta subestimada. O jeito como ela acaba falando sobre melões é hilário, dizendo que se amar uma criança tão menosprezada como o melão é um pecado, então ela vai carregar esse pecado. O próximo passo em seu plano é encenar a entrada de George IV e fingir que eles têm a relação perfeita entre Santa e Cavaleiro. O sorriso de George é um pouco forçado, mas Lucy mal pode esperar para que eles escrevam sobre hoje, pois ela já pode sentir as doações chegando. Mas parece que sua estratégia deu errado, pois a única coisa que foi passada foi a história detalhando seu vínculo meloso com seu cavaleiro. Beatrice é esperta, e como contramedida ao plano da Santa, ela comprou todos os jornais,
trocando boatos por manchetes. Agora Beatrice está lendo as histórias originais, e não gosta de como os jornalistas retratam a santa como tendo muito charme, o que Jack concorda, mencionando semelhanças entre a santa e Lucifera. Beatrice rapidamente discorda dele, perguntando como ele ousa encontrar semelhanças entre as duas. Ela simplesmente se recusa a aceitar, mas pensa que Crome comentou com a santa sobre Lucifera, e agora ela deve estar tentando imitá-la. Desde que Lucifera partiu, Beatrice sente que ninguém pode viver à altura de sua glória, exceto ela. Uma noite, quando Maria está penteando seu cabelo, Lucy fala sua preocupação e que está começando a duvidar que seja uma santa de verdade, já que o templo de Hesperia ganhou uma reputação terrível por causa dela. Lucy se sente desanimada, e acredita que se outra pessoa se tornasse uma santa, nada disso aconteceria. Mas ela fica perplexa quando Maria só sorri para ela. Maria sabe que Lucy está procurando uma maneira de dissipar os boatos depois de pegá-la examinando artigos de jornais na noite passada, mas ela tranquiliza Lucy de que não importa quais boatos apareçam, ela ainda será a santa, insubstituível para todos no templo, o que faz o coração de Lucy palpitar. Ela começa a se sentir aquecida e se pergunta se é assim que se sente ser amada por uma mãe. Lucy pode ter sido reencarnada 100 vezes, mas nunca foi amada por um pai, e as únicas pessoas às quais ela pode atribuir um afeto assim são Maria e seu mestre. Ela então tem um pesadelo no qual Beatrice está olhando para seu corpo morto, mas quando acorda, seus pensamentos são interrompidos com o arcebispo Omar gritando que um nobre chegou ao templo para fazer uma grande doação. Bahama já confirmou que a pessoa em questão é um nobre e optou por doar para apoiar a vida da amada santa. Ela está curiosa para encontrar seu benfeitor. Ela reflete sobre isso por um momento, pois está com um pressentimento horrível para hoje por causa de seu sonho, mas decide acreditar no velho ditado de que os sonhos são o exato oposto da realidade, e concorda em se encontrar com o doador. Ao entrar no salão, o medo de Lucy se torna aparente quando ela descobre que o doador é Beatrice, que aproveitou seu antigo status de nobre para ganhar acesso ao templo. E isso leva Lucy a acreditar que seu sonho pode ser uma profecia. A família Graham deveria ter acabado depois da queda do Império, e Omar fica muito feliz ao descobrir que há sobreviventes na linhagem, ainda sem saber que a menina é uma das 7 calamidades. Mas Lucy agora está sendo protegida por um grande número de cavaleiros sagrados, então, se Beatrice fizer um movimento agora, isso não passará despercebido. Assim, Lucy ainda não tem certeza sobre as intenções de Beatrice ao visitar o templo, até que o assunto é iniciado por Beatrice, que diz que a santa parece desgostar de sua presença, e decide partir levando suas doações com ela. Lucy não pode permitir isso, muito menos Omar. Mesmo que ela queira expulsar Beatrice, ela não tem escolha a não ser engolir seu orgulho pelo dinheiro e deixá-la ficar. Lucy, como mestra de Beatrice, finalmente entende por que Beatrice veio visitá-la, e isso é para pisar em sua imagem como a santa divina. Beatrice pretende derrotá-la mentalmente esmagando seu orgulho. Então, para começar, ela oferece à santa as caixas de tesouro em troca de permitir que ela fique. As caixas podem parecer grandes por fora, mas na verdade elas têm muito pouco dinheiro, e Beatrice mal pode esperar para ver a reação da santa quando ela as abrir. Enquanto o padre lutava para descarregar o carro cheio de caixas, Beatrice lembra que alguns dos baús pertencem a Jack, que também desejava fazer uma oferta. Mas quando os padres tropeçam enquanto carregam a pesada caixa de tesouro, ela se abre e derrama muitas pedras preciosas e ouro, surpreendendo Lucy, Beatrice e principalmente Omar. A boca de Beatrice continua aberta, enquanto ela ainda está abalada pelos tesouros cintilantes, e explica que isso tudo é do irmão dela, enquanto Lucy sorri para ela, desfrutando do esforço desse tal irmão. Beatrice está fervendo de raiva, internamente detestando Jack por arruinar seus planos. Acontece que na noite antes de Beatrice partir para Hesperia, ela confiou Lunafelt a Jack, já que ele poderia utilizar a magia dos espíritos para virar uma réplica dela. Depois de inicialmente recusar suas ofertas, ela eventualmente cede quando Jack fica sério, achando que sua oferta não seria nada de especial. Como uma irmã, ela fez um esforço para irritá-lo, perguntando se ele ainda ama sua rainha, apesar de Lucifera nunca ter correspondido seu amor. Mas Jack simplesmente sorri, explicando que expressar seu amor por Lucy é mais que suficiente para ele, que sempre soube desde que se conheceram, que ela nunca retribuiria seus sentimentos. Eles estavam em uma floresta naquele momento e tudo estava em chamas, então Jack gritou por derrota para impedi-la de atacar e destruir o lugar. Lucifera o atacou do nada, o que ele não entende já que não lhe conhecia, mas então Lucy o confronta, perguntando se ele não é o imperador. Jack lembra desse dia com um sorriso no rosto, enquanto Beatrice percebe que caiu no plano dele, sem acreditar que foi enganada, enquanto Lucy olha para o tesouro encantada. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo 7 calamidades.